noite. Boa noite. Vamos apresentar um trabalho, teoria geral do processo. Nossa equipe é formada por eu, Paola Guerreiro, Pedro Filgueira, Aline Mendes, Felipe Cavalcante, Ana Paula Guerreiro. E vamos entrevistar o professor e delegado Luiz José Tenório. Doutor, o que fez o senhor levou o senhor a escolher o curso de Direito? E qual a faculdade o senhor cursou? Na verdade, eu sempre quis ser arquiteto, ou então engenheiro civil, mas não consegui passar nos vestibulares lá no Recife em época. Minha mãe me matriculou em Direito, nunca pensei na minha vida na época em fazer Direito, e passei num dos primeiros lugares lá, assim, 20º lugar, numa turma de quase 150 e pouco, passei em 20º lugar. E passei o primeiro ano sem aquele insight, né? Sem aquela vontade de fazer Direito. Mas teve algo que me tocou no primeiro ano ali de Direito. Algo me tocou, era um professor, ele conseguiu mexer com algo comigo. Um livro de Direito chamado A Luta pelo Direito, de Eric. Então, quando eu li esse livro, lógico, com a maturidade que eu tinha na época, ela acendeu uma chama e eu comecei a ler outros livros. Comecei a assistir às aulas de uma forma diferente, de uma forma mais crítica. E desta feita eu acredito que eu verdadeiramente me encontrei. Inclusive, não desisti mais desistir de fazer arquitetura e continuar a fazer Direito. Durante a caminhada, porque eu fiz faculdade na Faculdade de Caruaru, Faculdade de Direito de Caruaru, eu acho que o nome hoje deve ser outro. Eu viajava 134 quilômetros todos os dias. Então, era um deslocamento grande, e eu fiz isso durante 5 anos. E nesses 5 anos eu fui estagiário em Junta de Conciliação e Julgamento, que hoje é a Justiça Trabalhista. Fui estagiário na Caixa Econômica Federal. Então, tudo isso me ajudou a continuar com o direito, porque eu sempre utilizava do direito nesses locais onde eu trabalhava, como estagiário. Bom, como o senhor disse que não queria direito no início, né? Queria arquitetura, a pergunta era assim: no decorrer de sua graduação, o senhor já tinha algum foco de qual carreira jurídica queria seguir? Tinha, direito do trabalho, queria ser juiz trabalhista. Por conta do estágio que eu fiz na Junta de Conciliação e Julgamento, em época. Então eu queria trabalhar no direito do trabalho e fiz concursos no direito do trabalho, entre eles o oficial avaliador em Pernambuco, e passei. Bom, e como delegado, como é a sua atuação nos processos? Bom, é estritamente legal, né? Eu busco, não margem da lei, mas estritamente dentro da lei, fazer uma investigação, fazer valer a fase pré-processual, para ela servir de base para a acusação. Como delegado de polícia, eu não investigo diretamente pessoas, mas os fatos. Então, faço 7 perguntas dentro dessa investigação, e quando essas 7 perguntas são respondidas, verdadeiramente eu posso agora fazer um relatório. Todavia, fazer um papel é muito fácil, mas existem alguns casos que requer um tipo de atuação diferente, uma atuação mais humana, uma atuação mais social. Então, o delegado, ele é o primeiro garantidor dos direitos fundamentais. Então, naquele momento, às vezes o papel frio ele não é o suficiente. Então, tem outras ações que um delegado de polícia pode fazer sim, quando frente à investigação e no atendimento dessas pessoas, principalmente daquelas vulneráveis. Na sua avaliação, o processo é a melhor opção a ser adotada para dirimir conflitos? Olha, assim, tudo no Brasil se quer judicializar. Tudo no Brasil se quer judicializar. Eu acho que isso está errado. Nem sempre a judicialização é o melhor caminho. Tanto é que nós temos outras ferramentas, como a conciliação, como a arbitragem. Nós temos várias outras. E hoje, a justiça penal do Brasil, ela também é negociável. Então, há a possibilidade
de alguns institutos evitarem a judicialização, como, por exemplo, na Lei 9.099, na transação penal, como, por exemplo, o acordo de não persecução penal. Então, hoje, o advogado criminal, ele é muito mais do que um procurador, ele é um verdadeiro negociador. Então, hoje, essa questão da judicialização, ela pode ser evitada, desde que respeitada alguns requisitos, porque o princípio da obrigatoriedade da ação penal ainda é vigente. Na sua avaliação, qual a importância do processo penal para manter o equilíbrio e a ordem social? Olha, o processo penal de uma nação é o seu termômetro democrático. Disse isso James Goldschmidt. Então, vejam só, se nós tivermos um processo penal que faça garantir os direitos fundamentais, temos um processo penal democrático, temos uma nação democrática. Mas se um processo penal não garantir esses direitos fundamentais, aí nós estaremos diante de uma nação autoritária. O Brasil quer um processo penal democrático. A nossa Constituição demonstra, de 1988, um processo acusatório que respeite os direitos fundamentais, o contraditório e a ampla defesa, que respeita a presunção de inocência. Infelizmente, nosso Código de Processo Penal é de 1940, uma cópia fascista. Nessa época, o investigado era tido como um objeto. Hoje, o investigado é um sujeito de direitos. Então, o processo penal, ele é o único caminho para que se atinja o direito de punir. Não existe outra forma de se punir sem um processo penal. Então, a importância do direito do processo penal é essa. Dentro das regras do jogo, fazer garantir, primeiro, os direitos daqueles submetidos a essa persecução penal e depois fazer fluir o direito de segurança pública através da punibilidade certa. Na sua opinião, qual é o perfil e quais características são importantes para alguém que pense em ser delegado, que se identifica com a profissão? Ser servidor público. Ser servidor público não é fácil. Muitas das pessoas adentram o serviço público querendo se valer dele. Ou seja, não são servidores, entram ali para que os outros lhes sirvam. Então, ser servidor público não é para qualquer um. Então, ser delegado de polícia é como ser um servidor público, diferente um pouquinho dos outros em virtude da questão da autoridade e em virtude de estar trabalhando com um dos bens mais preciosos que existe depois da vida, que é a liberdade. Então, ser delegado de polícia é ser vocacionado a tanto. Não adianta entrar como se fosse um trampolim para outros concursos. Então, essa é a questão. Primeiro, ser servidor público. Você não pertence mais a você, mas você pertence a toda uma coletividade que vai depender das suas decisões. E suas decisões influenciam em outras circunstâncias, fatos sociais e jurídicos. Bom, pessoal, finalizamos aqui a nossa entrevista com o professor e delegado Tenório e eu espero muito ter contribuído para o conhecimento de toda a sala. Eu também espero.